bem-vindo à aula 2 do módulo 3. Eu já estou aqui com a planilha aberta para nós começarmos a entender como vai funcionar a sua forma de controle através de cada tópico que eu trouxe aqui nos exemplos das planilhas que você já tem disponível aí para baixar. Antes de nós começarmos, eu vou dar só um aparato geral aqui dos anexos que você tem juntamente da mesma planilha. Essa primeira tela nós vamos trabalhar juntos, com exemplos de valores, você entender os cálculos que a própria planilha já faz, ou os cálculos que você vai precisar fazer manualmente, caso você use aí a anotação no PDF ou no caderninho. Nessa segunda aba aqui da planilha, nós temos essa aba de impressão, que é o mesmo arquivo que você já tem convertido em PDF para impressão, mas caso você queira fazer alguma alteração nele antes da impressão, eu fiz questão de deixar aqui para você conseguir ter acesso a isso de forma facilitada, sem precisar copiar aí daqueles dados do PDF, já está aqui na planilha para você fazer a edição que você preferir. E aqui é a que você de fato vai usar se você for manter essa planilha. Aqui eu já coloquei todos os meses de um ano, de janeiro até dezembro, sem nenhuma informação específica de nomes e nem do ano, né? Você pode fazer várias abas aí para cada ano que você quiser. Se você está começando a organização agora no meio do ano, não se preocupe com os meses que já passou. Não fique tentando colocar tudo na planilha dos meses que já passou aí desse ano, porque você vai se atrapalhar. Comece agora. Comece com o que você tem nas mãos e você tem um mês vigente. Então, comece a partir de agora e aí daqui para frente você começa a ter todos os meses ok, aonde você estiver fazendo a sua anotação e seu controle. Se você já usa alguma outra forma e é diferente, você vai fazer essa adaptação para essa planilha, e aí você tem de fácil acesso para simplesmente copiar do seu outro material, aí fica a seu critério. Bom, então dando sequência de fato à nossa realidade atual, o que nós vamos começar a ver juntos aqui nesse modelo de planilha. Nessa aula nós vamos dar uma atenção especial para as entradas. Aqui eu quero que você entenda a importância de você ter essa anotação para tudo que entra na sua conta, inclusive o exemplo que eu citei anteriormente de empréstimos. Porque tudo que entra na sua conta vai sair, vai ter alguma movimentação. Você vai usar para pagar alguma conta, você vai usar para investir, para guardar na poupança, ou vai ficar na sua conta ali para o mês seguinte para fazer os pagamentos normais do mês. Então, tudo que entra na sua conta, você precisa entender a importância de você ter isso detalhado. E aí, independente de você utilizar a planilha ou a sua anotação de PDF, aquela do modelo ou caderninho que você já usa, é interessante que você tenha essas anotações de forma discriminada. Aqui no exemplo, eu citei aqui salário, vendas e comissão. Talvez você recebe tudo isso e recebe de uma mesma empresa. E recebe tudo junto. O ideal é mesmo assim você ter esses valores discriminados, porque talvez o salário é um valor fixo, mas a venda e comissão são valores distintos. Eu tenho só comissão, eu não tenho vendas e comissão porque é de uma única empresa, tudo junto. Você pode editar tudo que está aqui nessa planilha. Se você for utilizar essa planilha, de fato, você consegue editar e alterar os nomes para o que você quiser, tá? E aí, se você for usar o PDF, o modelo de PDF, ele está todo em branco, então você consegue colocar os nomes que você quiser conforme a sua realidade. E aí, talvez você vai me dizer que não tem necessidade de fazer esse tipo de anotação, porque o extrato da sua conta já vai trazer essas informações. Bom, aqui eu vou dar um exemplo, me comparando numa situação como essa. No meu caso, eu utilizo mais de um banco. Então, para eu fazer um levantamento de todas as entradas do mês, mês após mês, dia após dia, talvez eu teria que fazer um detalhamento, um acompanhamento mais de perto de vários extratos, o que dificultaria meu trabalho. Então, a intenção das anotações aqui agora, dizendo no modo geral também, nas contas a pagar, nos seus saldos de investimentos, o interessante é você ter uma anotação fora parte do seu banco. Porque hoje, por mais que todos os bancos contam aí com tecnologias de segurança, você, mesmo assim, em algum momento pode acontecer algum problema lá no banco, e por algum motivo, mesmo que de curto prazo, você perder acesso ao seu saldo para poder ter acesso a todo o seu financeiro, e você hoje é dependente apenas do extrato do seu banco. Então, o ideal é que você tenha essa anotação de alguma forma, reforçando a importância da anotação,
mesmo que você queira fugir de planilhas, mas que você tenha alguma forma segura de fácil acesso seu para ter um acesso a todo o seu financeiro e conseguir usar isso como conferência, até mesmo para você tomar decisões na hora de fazer alguma compra, ou de fazer alguma negociação de dívida. No meu caso também, eu tenho nessa mesma planilha, aqui nesse espaço em branco, as informações que vêm de investimentos, que eu tenho alguns rendimentos mensais. Então, isso ao longo das aulas, aí a hora que eu introduzir você aos investimentos, eu vou trazer isso também. Mas não é o objetivo agora. O objetivo é que você entenda a importância de você ter o registro desses três tópicos que eu trago aqui nessas aulas deste módulo, entrando aí essa parte de entradas que nós vamos dar sequência nessa aula, e as saídas no geral, débito e crédito, e também os saldos da conta, que é algo mais esmiuçado, né? Que você entenda o propósito de fazer isso aqui, e a gente vai ver também mais para frente numa aula específica. Se você tem o hábito de fazer essas anotações e ter acesso às suas entradas, isso facilita para você até mesmo fazer uma visualização de longo prazo. Por exemplo, você tendo já a sua planilha anual, você consegue fazer uma previsão de quanto você vai ter de recebimentos para daqui a 6 meses, e aí contribui aí para a formação do seu objetivo, lá traçado nas primeiras aulas, o seu sonho, a sua viagem, a sua festa. Isso tudo contribui para você ter um controle, porque nós sabemos que salário, comissão, até mesmo salário fixo, se você recebe um valor fixo todos os meses, ele pode ter alguma alteração conforme número de dias úteis, conforme se você não teve nenhum afastamento, se você não pegou férias, não há período de 13º, então podem ocorrer oscilações do seu salário, das suas entradas. Então é interessante que você tenha essas anotações e também consiga visualizar no longo prazo para fazer seus planos, seus projetos aí também. E também para o passado. Hoje, como eu falei, se você está começando no meio do ano essa organização, não precisa voltar atrás, né, no que você ainda não anotava, mas a partir de agora, vamos dizer que daqui 6 meses você precise voltar aqui no mês de julho e verificar algo específico referente ao saldo que você tinha na conta ou os seus pagamentos. Você tem na palma da sua mão disponível, independente de qual banco você utilizou na época, que pode trazer aqui informações de bancos que você já encerrou conta, por exemplo. E aí, assim como o caso do empréstimo, que eu sei como exemplo, tudo que entrar, mesmo que esporadicamente na sua conta, é interessante que você discrimine aqui. Ah, você achou R$ 10 na rua, mas mais difícil hoje em dia com o Pix, né? Mas vamos dar um exemplo que alguém doou algum valor para você, qualquer valor esporádico que entrou, é interessante que você coloque aqui, porque como eu falei, ele vai sair em algum momento, vai entrar aqui nos registros de saída. Se você não tem o registro da entrada, vai dar diferença aqui no saldo da conta, onde você vai ter mais uma ideia de como vai funcionar esses cálculos aqui, conforme nós preenchemos os valores, porque esse saldo do mês aqui, ele deve refletir exatamente o saldo que você tem disponível. Então, se você deixar faltar alguma informação, alguém doou para você R$ 500, e você usou para comprar alguma coisa e talvez registrou aqui na saída, esse algo a mais que você comprou, vai dar diferença negativa no saldo final, porque da onde saiu esse dinheiro? Então, é interessante que você coloque na entrada, essa entrada que você recebeu, seja qual for a origem. Então, aqui vamos dar sequência e vamos começar a preencher. Vou preencher com algumas informações fictícias aqui, só para você ter uma ideia. Lembrando que você vai fazer as alterações dos nomes conforme a sua realidade. Não continue usando esses nomes tentando encaixar os seus valores, porque depois você vai bater o olho e não vai lembrar o que é. Então, aqui, vamos considerar uma pessoa que tem um salário fixo aí de R$ 3.000. Aqui é interessante você colocar o líquido, tá? O líquido, eu digo aqui, por um exemplo, tem muitos casos que eu atendo em mentoria de pessoas que têm custos que já vêm descontado na folha de pagamento referente a plano de saúde. Eu costumo não considerar o saldo, a saída do plano de saúde aqui. Então, vamos dizer que o seu salário líquido seria R$ 3.000, mas teve um desconto de R$ 500 do plano de saúde esse mês.
Então, você recebeu, de fato, líquido 2.500. Porém, o ideal é que aqui na saída você tenha uma noção de quanto você tem gastado com saúde no mês. Então, mesmo que esteja através da folha de pagamento, se você teve um gasto com a saúde, o interessante é você ter discriminado, até para você saber, no mês X eu paguei um valor referente a uma consulta, a uma internação, e aí você consegue saber, até mesmo pelos valores, se você não querer colocar tão detalhado aqui, né? Consulta X, consulta Y, mas você pode colocar isso também. É a minha opinião, é a forma como eu orientei nos casos de mentoria, porque realmente eu peguei casos onde esse desconto do plano de saúde era o estopim para causar toda a desorganização, porque a pessoa contava com o salário de 3.000, mas na verdade na hora que ela recebia era 2.500 porque tinha um desconto do plano de saúde. Então, para ela conseguir visualizar que ela tinha aquele desconto e para o que ela estava pagando aquilo, eu fiz essa separação. Mas fica a seu critério. Se você querer colocar realmente o líquido, porque tem desconto do plano de saúde, não tem problema, só porque nesse caso você não vai colocar o seu custo com o desconto do plano de saúde aqui, senão vai dar diferença lá no saldo final também, tá? Então aqui eu vou considerar esse exemplo, só para você conseguir acompanhar e aí ter esse exemplo aí nas fórmulas também. Se você não usa Excel, não é acostumado com fórmulas, não se preocupe com essa parte. Você vai fazer ali no PDF ou no caderno o cálculo manual, como você já é acostumado, a calculadora, enfim. A planilha ela facilita nesse sentido, porque ela vai fazer o cálculo para você. Então, aqui nesse caso, vamos considerar que o salário seria 3.000, mas teve um desconto, vamos colocar de R$ 200, né, para não exagerar muito esse plano de saúde. Ele já vai me dar o valor que realmente caiu na conta naquele mês, foi de 2.800, porque teve desconto de plano de saúde. Depois, na hora que nós chegarmos na parte das saídas, a gente vai colocar esse 200 lá na saída. E vamos tentar fazer essa planilha funcionar como se fosse uma pessoa verídica aqui. E na sequência, além do salário, você também ganha comissão. E a comissão entra no mesmo dia na conta, só que com duas entradas diferentes ali da empresa. Então, a gente vai discriminar aqui, mas mesmo que entrasse tudo junto, eu discriminaria, tá? Porque a comissão costuma não ser o mesmo valor todos os meses. Então, você consegue saber, eu vou ter esse desconto de R$ 200 do plano de saúde por mais 3 meses, porque foi algo prolongado ali, um tratamento. Então, eu sei que os próximos meses vai repetir o 2.800, mas a minha comissão vai depender de quanto eu vendi no mês. Então, eu vou ter, por mais que eu receba tudo junto, eu preciso saber, mas o mês que vem eu vou receber 2.800 mais quanto? Vai depender de quanto eu vendi. Então, eu preciso ter esse discriminado para saber o que eu realmente vou contar de fato. Eu tenho certeza que eu vou receber o valor exato de 2.800, com desconto do plano de saúde e sem considerar as minhas vendas para mais ou para menos. Então, eu vou colocar aqui esse valor fictício também de R$ 1.000 de comissão. Aí aqui, além da comissão, a empresa também me dá vale alimentação. Aqui é a mesma questão do plano de saúde. Se o que você recebe de vale alimentação você não vai colocar como saída de supermercado, você não precisa colocar como entrada o vale alimentação. Porém, o ideal para você ter um controle, saber de fato quanto você consome de supermercado todos os meses, incluindo o que você paga em dinheiro e o que você paga com vale alimentação, ou qualquer outra coisa que você pague com o seu saldo de vale alimentação, é interessante que você coloque o valor de entrada, para você poder discriminar lá nas saídas também todo o valor que você de fato gasta, independente de onde é a origem do recurso que você utilizou para fazer esse pagamento. Então, aqui vamos considerar que essa pessoa recebe mais R$ 500 de vale alimentação. E aí, vamos dizer que você recebe pensão para o seu filho. E aí, você recebe uma pensão de R$ 500. E aí, você vai me dizer que esse R$ 500 do seu filho você usa para fazer uma poupança para ele, um investimento para ele, o valor integral. Mesmo assim, eu te aconselho a ter esse registro, porque você pode também fazer o registro da saída desse recurso. É o valor total para pagar a escola, é o valor total para pagar o plano de saúde, e aí sai elas por elas, vai sair o mesmo valor, mas mesmo assim é interessante que você tenha esse valor discriminado
Porque as saídas, se elas forem atípicas, e você usa também parte desse valor para alimentação, que não vai ser o mesmo valor todos os meses, medicação, então vai estar aparecendo ali nas suas saídas, vai estar aparecendo no seu status de cartão de crédito. Então é interessante que você tenha um registro dessa entrada para não dar divergência lá no seu saldo final. E aí, o que que você pode fazer também na planilha para ter um controle? Deixar algumas cores, vai facilitar para você ter até esse controle no sentido, eu já recebi a pensão? Ainda não, então eu deixei em vermelhinho porque eu sei que está faltando a pensão. Já recebi? Ok, deixei igual as outras células. E aí vamos usar como exemplo aqui também que você fez um empréstimo esse mês. E aí você precisava de R$ 1.000 de empréstimo, mas você, na verdade, precisava de 1.500 e aí algum familiar doou para você R$ 500. E aí você tem essas duas informações aqui na sua planilha. Por que que isso precisa acontecer? Porque esse valor que você precisava de R$ 1.500, você precisava para algo específico, talvez a sua conta até estava negativa, vai ter esse registro de saída de alguma forma. O valor passou pela sua conta, tem um registro de entrada. Precisa ter um registro de entrada e de saída, para não dar diferença aqui no seu saldo final. E aí, se você for observar, a planilha facilita nesse sentido, porque aqui ela já vai fazer todas as somas do que nós estamos inserindo, apagando ou editando. Algo que, se você for usar no caderno, no PDF ali impresso, você talvez vai precisar fazer anotações de lápis, enquanto o mês não fecha, para você não precisar fazer muito rabisco e aí poder estar apagando e reescrevendo o que for necessário. Algo que a planilha nos facilita, por exemplo, mesmo sem usar fórmulas muito avançadas, você consegue fazer alterações de coisas que talvez tiveram alguma diferença específica. Vamos dizer que no Vale Alimentação, além da comissão, esse mês você recebeu uma bonificação a mais no Vale Alimentação de R$ 100. Então, o seu Vale Alimentação esse mês foi 600. E aí aqui está o valor do Vale Alimentação na sua planilha. E o total de tudo que você recebeu nesse mês também está expirando aqui no saldo do mês. Isso porque nós não colocamos nenhum valor de saída ainda. Então, tá zerado, né? Então, aqui a planilha está entendendo que tudo que você recebeu está sobrando aí, tá de saldo positivo, mas nós sabemos que isso não é verdade, temos contas a pagar. E é isso que nós vamos estar vendo no próximo módulo, na próxima aula, para você conseguir ter um exemplo aqui, seguindo nosso exemplo, a nossa planilha aqui, de como tudo isso vai facilitar para você ter esse controle na palma da sua mão, você tomar decisões com base no seu financeiro real. Então, eu te encontro na próxima aula para você entender melhor as suas saídas.